E aí, galerinha do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. Hoje nós estamos dando sequência ao vídeo anterior. Nós falamos no vídeo anterior um pouco sobre a história de Caim e Abel, dois irmãos, filhos do casal edênico, e conseguimos entender quais os motivos que levou o Criador a não aceitar o sacrifício de Caim e aceitar o sacrifício de Abel. Conseguimos ver também que durante o momento ali em que o Criador ele rejeita o sacrifício de Caim, ele profere uma maldição, que Caim seria errante, andarilho e fugitivo durante o período de vida dele. E nesse momento, Caim ele se retira para a terra de Nod e ele estabelece uma cidade contrariando a maldição que Deus havia proferido sobre ele. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais a história de Caim e Abel, é só ir na playlist Gênesis e você encontra todo o conteúdo. No vídeo de hoje, nós iremos continuar falando sobre o capítulo 4 do livro de Gênesis, somente a parte final, e iremos falar também sobre o capítulo 5, onde fala ali sobre os descendentes de Adão e sobre os descendentes de Caim. Para o pessoal que já está familiarizado com a Bíblia, geralmente essa parte é uma leitura um pouco cansativa, porque vai trazendo ali somente as descendências. E Adão gerou Caim, Abel, e Caim gerou Enoque, e é uma leitura cansativa. Só que por trás desses capítulos existem algumas lições que a gente pode extrair, inclusive é uma forma de você fazer a contagem do período bíblico, e fazendo essa contagem a gente consegue descobrir de certa forma aí quantos anos o nosso planeta tem, né? A gente tem ali, Adão viveu 900 anos e com X anos gerou Caim e Abel, que viveram X anos. Então se você pegar ali desde o período em que Cristo nasce, que a gente tem essa divisão entre, de certa forma, o nosso mundo, porque a contagem do nosso planeta ela é feita antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se você pegar ali o momento que Cristo nasce, onde a gente tem essa divisão, e você contar todo o período, pegar a genealogia, você consegue ter aí um período aproximado de existência do nosso planeta. Além disso, a gente tem aí algumas outras lições, e é o que eu irei tratar neste vídeo de hoje. Só relembrando, estamos aí no final do capítulo 4, dando sequência ao vídeo anterior e no capítulo 5. É bacana mostrar para vocês que a gente tem nesse momento em que Caim e Abel eles vêm à existência uma divisão entre classes. A descendência de Abel seria aí a descendência que escolhe servir a Cristo, e a gente tem alguns personagens interessantes. E a descendência de Caim seria na verdade, a descendência que escolhe não servir a Cristo. E justamente pelo fato de Caim ele ter se rebelado contra o Criador e ter ido contra os princípios bíblicos, a descendência de Caim é criada nesse ambiente e segue, de certa forma, aí, os mesmos passos de Caim. Nós iremos começar falando sobre a descendência de Abel, né? Nos vídeos anteriores eu trago para vocês também que no momento que Adão e Eva eles comem do fruto proibido, Deus profere uma maldição e Deus fala que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Por trás desse versículo bíblico, a gente entende que da descendência de Eva, da descendência ali de Abel, de certa forma viria
o Cristo, que seria Jesus, né? Só que isso bem futuramente, e a descendência de Caim, de certa forma, seria aí inimiga, né? A Bíblia traz ali, logo nos primeiros capítulos, né, que a descendência da mulher, ela seria inimiga da descendência do homem, que seria a descendência aí de Caim. Dentre os personagens da descendência de Abel, tem alguns personagens que eu acho extremamente interessante trazer para vocês. Inclusive, alguns desses personagens, antes do dilúvio, traz aí algumas profecias e alguns ensinamentos. Logo de início, eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma diferença entre personagens que têm ali o mesmo nome. A gente tem Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, só que a gente também tem um outro Enoque, que é um Enoque filho de Caim. Inclusive, quando Caim ele sai ali do Éden, das proximidades do Éden, porque o casal edênico eles viviam próximos ao Éden, tanto que eu falo para vocês que durante o momento de adoração, Adão e Eva iam na frente do jardim, ofereciam sacrifícios deles, juntamente com os dois irmãos, Caim e Abel, e no momento em que Deus ele profere a maldição contra Caim, Caim ele se retira e vai para a terra de Nod, que trouxe para vocês também no vídeo anterior, que essa referência terra de Nod é uma referência do autor, do escritor, e trazendo para vocês, caso alguém não saiba, o autor do livro do Gênesis, segundo o estudo teológico, a gente entende que é Moisés. Então essa referência, terra de Nod, que Caim se retira ali para a terra de Nod, é uma referência da época de Moisés, é uma referência que ele utiliza. Então a gente tem aí essa saída. Então Caim ele se retira das proximidades do Éden, estabelece uma cidade e ele coloca o nome dessa cidade de Enoque, que é um dos seus filhos. Só que se você analisar, a gente tem um outro Enoque, que foi um Enoque que andou com Deus. Então a gente teria, de certa forma, um conflito de entendimento. Qual conflito seria esse? Se você tem, de um lado, os descendentes de Abel, que seria a descendência que escolheu servir ao Criador, e do outro lado você tem os descendentes de Caim, que são os personagens bíblicos que escolhem não servir ao Criador. Como que você tem aí um Enoque que andou com Deus? Então a gente faz essa diferença aí, né, que a gente tem dois Enoques, um Enoque na descendência de Abel, que é a descendência da mulher, e o outro Enoque a gente tem na descendência de Caim, que inclusive não é o Enoque que andou com Deus. E aproveitando o momento, trazendo um pouco da vida de Enoque, a gente tem ali o relato no livro de Hebreus, Novo Testamento, o capítulo 11, o versículo é o 5, né, que fala que Enoque ele andou com Deus e posteriormente Deus o transladou, né? E geralmente a gente tem aí poucas referências bíblicas, principalmente no livro de Gênesis, mas a gente consegue entender que Enoque era um homem santo, um homem justo, né? E que a vida de Enoque era uma vida completamente dedicada ao Criador. Tanto que essa referência andou com Deus é uma referência da vida de santidade. Talvez você me pergunte assim, Manuelson, como que se deu a vida de Enoque? A vida de Enoque, ela, de certa forma, ela foi uma vida de pregação. Algumas coisas que eu acho bacana trazer para vocês é que Enoque, Deus mostra para ele em visão o que ocorreria no futuro. Então Enoque foi alguém que tinha uma comunhão tão grande, tão íntima com Deus, que Deus traz algumas revelações para ele acerca de fatos futuros. Um desses fatos
é o dilúvio. Então Enoque ele conseguiu, através de visões, ver ali o momento do dilúvio, ele vê a primeira vinda de Cristo, inclusive a morte, e ele vê também a segunda vinda de Cristo, que é o momento que Cristo desce para estabelecer um reinado, desce com a cidade santa, né? E a gente tem já no final da Bíblia esse momento em que há uma divisão entre justos e injustos, o trigo e o joio. Mas voltando para o início da história, imagina que Enoque foi um personagem que, de certa forma, tinha momentos aí de solitude, momentos onde ele se afastava da população local, tinha a comunhão dele com Deus e, posteriormente, voltava ao convívio social e trazia as mensagens bíblicas para a população da época. E isso dentro da descendência da mulher, né, que é a descendência de Eva, e não dentro da descendência de Caim. E é um momento interessante, que Enoque ele tinha tanta autoridade na época em que ele viveu, que ele se retira ali para a terra de Nod, onde Caim vivia, e ele prega ou anuncia as mensagens bíblicas ali, qual era o propósito, as leis divinas para a descendência de Caim, mas a descendência de Caim, ela rejeita essa mensagem. Outra coisa que eu acho bacana, inclusive para elucidar a nossa história aqui, desse momento, dos descendentes de Caim, os descendentes de Abel, é que a sociedade da época, diferente do que muitos acreditam, não era uma sociedade arcaica. Geralmente, quando a gente fala em Adão e Eva, a gente imagina que eram pessoas arcaicas, mas era uma sociedade extremamente evoluída. A gente tem aí uma contradição, um choque entre o que diz a ciência e a gente tem do outro lado o que diz a teoria do criacionismo, o que narra a história bíblica. Se eu não estiver enganado, no primeiro vídeo eu falo para vocês sobre a capacidade intelectual que Adão tinha, né, sobre a capacidade ali que ele tinha não só intelectual, mas também física, né? Adão tinha cerca de 3 metros, Eva era um pouquinho menor, e o que eu trago ali para elucidar essa capacidade intelectual de Adão é o fato dele ter nomeado todos os animais e ter nomeado também todos os seres vivos vegetais, que seria aí as plantas, né, árvores. Então ele nomeia cada uma delas, inclusive os animais, e de cabeça ele consegue reconhecer cada uma delas, ele memoriza. Se você parar para analisar, alguém que memoriza todas as espécies hoje, coisa que a gente não consegue, ter uma capacidade de memorização extremamente grande, sem contar que a altura dele era uma altura aí de cerca de 3 metros, e como eu disse para vocês, a partir do momento que o pecado entra no mundo, a gente tem aí uma regressão física e intelectual do indivíduo. Então, essa sociedade, a sociedade em que existia no momento ali de Adão, de Caim, de Abel, era uma sociedade completamente diferente do que geralmente a gente imagina. Eram pessoas que tinham uma capacidade de raciocínio extremamente grande. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que durante o momento da vida de Enoque, ele é levado para o céu, e essa transladação é vista por alguns outros indivíduos. Algumas pessoas presenciaram esse momento de transladação. Dentro também da descendência de Abel, a gente tem alguns outros personagens, porque Abel, como vocês já sabem, ele é assassinado, né? Ele é morto por Caim, e posteriormente a gente tem um outro personagem que surge para substituir Abel,
que é justamente Sete, que é um outro filho do casal edênico, é outro filho de Adão e Eva. Né? E tem um momento ali bíblico que Eva, ela fala que ela tinha perdido seu filho Abel, mas Deus havia concedido outro filho que era Sete. E Sete, ele é um pouco parecido ali com Adão, de forma física, e ele se assemelha a Abel em caráter, porque Abel, como eu disse para vocês no vídeo anterior, ele representa essa classe de pessoas que escolheram aceitar o sacrifício de Cristo, só que ele morre, e a gente tem aí Sete que surge no lugar dele, representando também a descendência de Adão, e essa descendência que escolhe servir a Cristo, ser fiel às leis divinas. E voltando um pouco para Enoque, a gente tem posteriormente Enoque gerando a Matusalém, que é um personagem extremamente conhecido porque é o homem que mais viveu, e o nome de Matusalém é interessante mostrar para vocês que ele traz uma profecia bíblica acerca do dilúvio. O nome Matusalém é Matu-Shalak, né, que significa sua morte trará. A gente tem aí a divisão, o primeiro nome é Matu, ou Matush, depende da pronúncia, eu não vou me arriscar, e tem Shalak, Shalak significa trará, e Matush, que seria morte, então sua morte trará. Um dos fatos pelo qual Matusalém ele vive tanto tempo, é o homem que mais viveu, é justamente porque ele representa um ato de misericórdia em relação à humanidade, à sociedade, né? Quando eu falo para vocês que Enoque ele conseguiu ver fatos futuros, inclusive o dilúvio, ele prega acerca do dilúvio, então ele tem o filho dele, o qual ele dá o nome de Matusalém, né, Matu-Shalak do hebraico, que a sua morte trará, porque a morte dele traria o dilúvio. E se a gente adiantar um pouquinho na história bíblica, mas sem entrar no dilúvio, no ano em que Matusalém morre, ou Matu-Shalak, a gente tem o acontecimento do dilúvio. Né? Então, o fato dele ter vivido é justamente mostrando que a misericórdia do Criador é uma misericórdia extremamente generosa. Encerrado aí a linhagem de Adão, né? A gente entra na linhagem de Caim. Caim vivia na terra de Nod, e a princípio Caim ele era lavrador, ele cultivava a terra, e quando ele vai para a terra de Nod, ele estabelece uma cidade que é um ato de desafio. Ele está desafiando o Criador, como eu já disse, porque o Criador disse que ele seria fugitivo e andarilho, e ele estabelece uma cidade falando, olha, eu não vou ser fugitivo, eu vou estabelecer uma cidade, né? E a gente tem dentro da descendência de Caim os primeiros construtores, né? Como Caim ele estabelece uma cidade, ele sai dessa condição de lavrador e ele passa a ser um construtor, né? De certa forma também contrariando aí os propósitos divinos. Quando eu falo que ele estabelece uma cidade, não é exatamente uma cidade, mas de certa forma um acampamento, né? Imagina aí tendas feitas de peles de animais ou de barro, e em volta uma muralha de pedra. Ele tinha cometido um homicídio e posteriormente haveria uma vingança. Então, na cabeça de Caim, ele estabelece essa muralha em volta da cidade como uma forma de se proteger, né? Então, ele estabelece ali a primeira cidade. Inclusive,
dentro da linhagem aí de Caim a gente tem outros personagens, né? Além de Enoque, ele teve outros filhos, e eu vou trazer só alguns personagens aí que eu acho interessante, que são personagens bíblicos que seguiram os passos do seu ancestral Caim, e que foram personagens que tiveram uma vida completamente em desacordo aos princípios bíblicos. O primeiro personagem da descendência de Caim que eu quero trazer é Lameque. Por que eu trago esse personagem? No capítulo 4 do livro do Gênesis, e o versículo 23, a gente tem aí algumas condutas, né, que mostra que Lameque viveu uma vida em desacordo às leis divinas. Esse versículo ele fala que Lameque chega para as duas esposas que ele tinha, e ele fala que ele matou um homem, porque esse homem havia pisado nele. Então a gente tem aí Lameque seguindo os passos do seu ancestral, que é Caim, e cometendo um homicídio. Se você for ler o verso ele traz uma narrativa, e a narrativa dá a entender que foram dois homens que ele matou, mas na verdade foi apenas um, e eu vou explicar isso para vocês, tá? O versículo fala o seguinte, né, Lameque falando: matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Quando você tem esse texto, dá a entender que eram dois personagens. Ele mata um homem porque feriu ele, e um jovem porque o pisou. Só que isso é um paralelismo, é uma narrativa ali dentro do contexto hebraico, que, só para vocês entenderem, você traz o mesmo fato, só que com informações novas. Né? Então, quando ele fala, matei um homem porque me feriu, ele fala que é um homem e não uma mulher. E quando ele fala que matou o homem, né, jovem porque o pisou, ele está dizendo que esse homem era um homem jovem, não um homem maduro. Então você tem um paralelismo que é uma técnica da poesia hebraica, é algo extremamente comum. Se você quiser depois pode pesquisar, se você quiser ir mais fundo. Então, a gente tem esse fato aí, trazendo para vocês o esclarecimento do capítulo 4, versículo 23, que foi apenas um homem. E além disso, a gente consegue extrair desse versículo que ele tinha duas mulheres. Então, ele estabelece aí a poligamia, né, que era algo contrário aos princípios bíblicos da época. Né? Então, assim, a gente tem esse primeiro personagem mostrando que a descendência de Caim foi uma descendência que viveu em desacordo com os princípios bíblicos. Nós temos também, dentro dessa linhagem, Tubal-Caim, que foi um outro personagem, e o Tubal-Caim, ele foi o primeiro a manusear o ferro e o cobre. Então ele é um construtor de artifícios cortantes, né? E é interessante que essa preocupação em criar utensílios cortantes é justamente porque a linhagem de Caim vivia de certa forma aí, em rivalidade com a linhagem de Sete, ali, a linhagem da mulher. Né? Então eles começam a criar esses instrumentos. É interessante mostrar que mesmo a ciência trazendo aí que a fundição de ferro, o manuseio do ferro é algo recente, a gente já tem logo no início da história, com base na Bíblia, que tanto o ferro quanto o cobre já eram manuseados. Né? A gente tem esse período do ferro, que a história traz, a história secular, posterior à Bíblia, mas a Bíblia fala que já era algo conhecido muito antes. A gente tem também alguns outros personagens. A gente tem o
Jubal e o Jabal. São nomes parecidos, mas eles desempenharam e tiveram aí algumas técnicas diferentes. Jabal com A, ele é quem traz aí os instrumentos musicais. A Bíblia fala ali que ele trouxe o primeiro instrumento, que é a harpa, e a harpa, quando a gente traduz do hebraico, a gente tem aí que na verdade era a lira e a flauta. Não que a música ela não existia, né? Adão ele já conhecia a música, entoava louvores ao Criador, tanto que a gente tem aí, com base nos vídeos anteriores, que os anjos entoavam louvores no céu. Posteriormente, quando o casal é criado, né, eles têm, de certa forma, os ensinamentos trazidos pelo próprio Criador. Né? Vimos que Deus era costume, o Criador, o Deus Filho e o Deus Espírito visitar o casal edênico. Então, o próprio Criador, a Trindade, transfere todo o conhecimento possível para o casal. Com a queda, ao rompimento, eles perdem o acesso à Trindade, mas eles têm acesso aos anjos e conseguem escutar a voz de Deus, mas não vê-lo. Então, eles foram educados, vamos colocar dessa forma, de uma forma bem didática, e ensinado pelo próprio Criador, e Adão já sabia cantar. O que nós temos nesse momento de Jabal, quando ele cria o instrumento, é ele criando um instrumento para acompanhar o louvor, né? E o outro é Jubal, com U, que é o pai das tendas, né? Ele começa a criar as tendas. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês também que dentro dessa linhagem de Caim, a gente tem a Torre de Babel, né? Eu vou dar só uma pincelada. Vocês conhecem a história, né? Que os personagens ali eles se reúnem e querem estabelecer uma torre, uma cidade, e a cidade tem uma torre que vai chegar ao céu. Coisa que é impossível, mas era o pensamento dessa sociedade que descendia de Caim, né? Então, a Torre de Babel, essa construção da torre, ela se origina dos descendentes de Caim, e a gente vê mais uma vez um ato de rebeldia dos seres ali tentando desafiar a própria autoridade divina, né? Não conseguem, como vocês sabem, há uma confusão de línguas. Posteriormente eu irei trazer aí isso de uma forma um pouco melhor, porque assim, essa história está lá na frente. Aí tem ali o período dos reis, que é estabelecido dentro da linhagem de Caim. Finalizando, a gente consegue perceber aí essas duas linhagens, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, que foram linhagens completamente diferentes, sociedades aí com comportamento e hábitos completamente opostos. Outra coisa que eu acho bacana trazer para vocês é que talvez você ache que toda essa história seja um pouco lenda, que na verdade a teoria do criacionismo é uma teoria que não tem validade científica, mas se você analisar, quando a Bíblia traz ali que existia ali no Éden dois rios, que era o rio Tigre e o rio Eufrates, são rios que existem hoje. Eu vou trazer isso para vocês em um vídeo posterior. Essas referências bíblicas, elas são referências que a gente encontra hoje. Por exemplo, quando a Bíblia fala ali não só do rio Tigre, do rio Eufrates, mas também do rio Nilo, a gente consegue comprovar que existe um rio Nilo. Quando ela fala do próprio Egito, a gente sabe que o Egito foi uma sociedade que existiu, né? E existe, só que hoje uma sociedade completamente diferente da sociedade que foi ali na época do faraó, de Ramsés, né? A gente encontra referências, inclusive, científicas de um povo chamado de hebreus, que viveram dentro do Egito, inclusive referências a José. A gente tem referências bíblicas da Babilônia,
e hoje a gente entende que a Babilônia foi uma sociedade que realmente existiu, a ciência, a história comprova isso. Então, assim, com base em todas essas referências bíblicas que são trazidas, até o momento a gente tem aí o Tigre e Eufrates, posteriormente a gente vai avançando, mas são referências que a ciência comprova. Então, literais, a história também é uma história literal, tá? E esse é o vídeo de hoje. A gente trouxe aí um pouco das duas linhagens, representando a divisão que a gente tem entre o trigo e o joio. E no próximo vídeo nós iremos entrar aí no dilúvio, né? A gente vai perceber que no momento que Matusalém morre, ocorre o dilúvio, e eu trarei aí algumas referências também científicas que comprova que existe possibilidade, e existia na época ali, de apenas com 2 pares de cada animal, a gente ter a perpetuação de toda essa espécie, ter essa variação, e tudo isso com base científica, beleza? Não vou entrar muito em detalhes. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, tá bom? Fala o que você gostaria de ouvir, faz os apontamentos aí pra gente ver se estamos no caminho certo. Eu agradeço a vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.